E aí, gente doce, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um conteúdo um pouquinho diferente daqueles que vocês já estavam acostumados. Nós vamos falar sobre a massa sablé e seus mitos. A massa sablé ela é um produto de base da confeitaria, principalmente da confeitaria italiana. Ela é utilizada em muitos produtos. É utilizada para fazer as tartê, né? As tartê de forno, as tartê fresca com recheio de creme de confeiteiro, de chantilly com frutas. É utilizada para fazer biscoitos. É utilizada para fazer os biscoitos aqueles todo com o saco de confeitar, com o bico estrela, fica lindo. É utilizada para fazer bases de doces finos, né? Como base para colocar o doce em cima. Ela é super versátil, dá para utilizar em muitas preparações. Os ingredientes que a compõem são simples, fáceis de encontrar, mas que devem ser conhecidos em detalhe, porque cada um tem a sua função. O ingrediente principal na massa sablé é a farinha, ou também podemos dizer farinhas, porque a massa sablé pode ser feita, principalmente ela é feita com a farinha de trigo, mas ela também pode ser feita com farinha de arroz, com farinha de milho, né, farinha de polenta, farinha de amêndoas, com amidos. Então pode ser utilizada vários tipos de farinha. A mais utilizada é a farinha de trigo. A gordura, principalmente nós utilizamos a manteiga como gordura da massa sablé, mas também pode ser utilizado o óleo de oliva, óleo vegetal, margarina, que eu não aconselho por nada. Pode ser utilizado também a banha de porco, que lá no comecinho, quando a massa sablé foi criada, né, pelos confeiteiros da época, ela era feita com a banha de porco. Claro que hoje em dia nós utilizamos a manteiga pelo seu sabor mais suave, mais delicado, mas também pode ser utilizada a banha de porco na temperatura de geladeira. E qual a função das gorduras na massa sablé? Dar friabilidade, deixar ela esfarelenta. Então, quanto mais aumentamos o valor, a porcentagem de gorduras na massa sablé, mais esfarelenta ela vai ficar. Quanto mais aumentamos a quantidade de açúcar, mais crocante ela vai ficar, porque o açúcar dá crocância na massa sablé. As gorduras dão friabilidade, deixa ela esfarelenta, molinha. Molinha não, esfarelenta. E já que falamos em açúcar, os açúcares utilizados na massa sablé geralmente são o açúcar cristal, ou um açúcar um pouco refinado, né, aquele de mesa mesmo, e o açúcar de confeiteiro fino. Mas também podem ser utilizados açúcares como mel, glicose, mas são massas sablé especiais que eu vou explicar no próximo capítulo. Portanto, o açúcar mais utilizado na massa sablé é a sacarose, que é o açúcar de mesa, que pode ser o açúcar cristal refinado ou o açúcar, açúcar de confeiteiro, aquele bem fininho. Então, se nós utilizarmos o açúcar refinado, ele não dentro da massa, por causa da pouca quantidade de líquidos que tem dentro da massa, o açúcar cristal ou aquele refinado, ele não vai se dissolver ali. Ele vai se incorporar junto ali com a massa, mas ele não se dissolve. Portanto, no forno, quando a massa vai ao forno, o açúcar, o cristalzinho, ele fica com um aspecto mais ogro, vamos dizer assim, né? Mais rústico. Então, o açúcar, o cristalzinho, ele se dissolve no forno, né? Se derrete e tornando... O que o açúcar acontece quando derrete? Carameliza. Portanto, se você quer uma massa mais dura, mais resistente, que talvez você vai preencher ela com recheios, com frutas, né? A massa sablé mais resistente utiliza o açúcar, o açúcar cristal, aquele refinado. Se você quer uma massa que seja mais
que tenha mais friabilidade, que seja mais esfarelenta, mais mole, talvez para ser utilizada dentro de um doce de colher, que você vai colocar a colher e ele quebra facilmente, né? Ou como biscoito que derrete na boca, então utiliza o açúcar de confeiteiro. E o próximo ingrediente a ser acrescentado é o ingrediente líquido, que pode ser dado do ovo inteiro, das gemas, das claras, do creme de leite fresco, porque a farinha, a manteiga e o açúcar juntos eles não conseguem dar estrutura para fazer uma massa sablé, tá? É preciso um ingrediente líquido, então podemos utilizar o ovo inteiro, que aí vai ter uma parte gordurosa e uma parte líquida, que vai dar um equilíbrio, vai ser uma massa sablé clássica. Se eu quero fazer uma massa sablé mais fina, com mais friabilidade, eu acrescento somente as gemas. Por quê? Porque as gemas elas são gordurosas, ela tem a parte gordurosa, então eu vou aumentar a quantidade de gordura na massa. Aumentando a quantidade de gordura, ela vai dar mais friabilidade, ela fica mais, se derrete mais na boca. Se eu faço somente uma massa sablé com as gemas, se eu coloco uma massa sablé com somente claras, por exemplo, que é somente uma parte líquida, não tem gordura, eu vou obter uma massa um pouco mais firme, tá? Mais resistente. Se eu quero uma massa mais delicada, que se derrete na boca, que não precise colocar nada em cima dela, eu utilizo somente as gemas, tá? O próximo ingrediente a ser acrescentado na massa sablé, um ingrediente pouco mais especial, que são os aromas, a parte aromática, que é muito importante. Ela pode ser dada pela baunilha, né, pela essência de baunilha, que a baunilha ela está bem com todos os outros ingredientes. Todo tipo de produto que você for colocar junto com a massa sablé na hora de servir o seu doce, se você fizer com essência de baunilha, ela vai estar bem com todos. Se você fizer com raspas de limão, a raspa de limão chama mais as partes de frutas, né? Você vai fazer uma tartê com frutas, coloca raspa de limão. Vai fazer uma mousse de frutas, uma mousse de maracujá com a base de massa sablé, coloca as raspas de limão, tá? A raspa de limão, ela é muito boa, é muito gostoso você ter aquele sabor de limão no final da massa sablé, ali do biscoito, por exemplo, com um gostinho de limão no final. Mas saibam que a raspa de limão, por exemplo, se você vai fazer um doce, uma mousse de chocolate, coloca a raspa de limão, ela vai exaltar o sabor do limão, tá? Em vez da massa, a baunilha, ela está bem com todos, tá? Outro aroma também que é muito saboroso é as raspas de laranja, por exemplo, a canela, pode colocar raspa de laranja com canela também, fica um biscoito ou uma base super saborosa, noz moscada, gengibre em pó, tá? Os aromas ali vai da sua preferência, o importante é que você saiba para que você irá utilizar aquela massa sablé, tá? E um último ingrediente também, que não é pouco, mas que ele é muito importante dentro da massa, é o sal. O sal, ele dá uma pitadinha de sal que você coloca na massa, ele dá mais, ele exalta mais o sabor dos outros ingredientes, tá? Então é importante você colocar aquela pitadinha de sal, porque ele exalta o sabor dos outros ingredientes. Por exemplo, para 1 kg de farinha que você vai fazer um produto, coloca 10 gramas de sal. Bom, agora que vocês já conheceram os ingredientes principais para fazer a massa sablé, vamos falar sobre os métodos que são utilizados, que podemos utilizar para realizar uma sablé, que são 3 métodos. O método sabioso ou arelhoso, tá? O método clássico tradicional e o método de montado de manteiga montada, tá? O método tradicional, que é o mais utilizado, é aquele onde nós vamos misturar a manteiga com o açúcar, mistura bem, em seguida acrescentamos um líquido, que pode ser o ovo inteiro, as gemas ou as claras ou um creme de leite fresco, o líquido. Por último acrescentamos a farinha e os aromas também vão junto com a manteiga e o açúcar, tá? Açúcar, manteiga, aroma, líquido e farinha por último. Esse é o método
clássico tradicional. O método areioso ou sabioso onde nós iremos transformar ele em uma areia que é sempre utilizada a raquete, tá? A raquete da Planetária. Então a areia nós vamos utilizar misturando a farinha com a manteiga. A manteiga, nesse caso do método areioso, a manteiga tem que estar um pouco mais fria, em torno dos 10 graus de temperatura. Já no método clássico pode ser a temperatura ambiente, um pouco, não tão apomada, mas um pouquinho mais apomada. O método areioso, então, misturamos a farinha com a manteiga, depois acrescentamos o açúcar e por último os líquidos, né, que pode ser as gemas, o ovo inteiro, as claras e o sal acrescentado sempre junto com a farinha para ele se misturar junto com os outros ingredientes. O terceiro método, que é o método montado, que geralmente é utilizado para fazer biscoitos, né, no saco de confeitar, que a gente coloca um creme da massa sablé dentro do saco. Então, como nós vamos fazer esse creme? Já os outros métodos são uma massa mais dura, né, onde que a gente vai estender com pau de macarrão ou vai estender lá no cilindro, né? Então, com esse terceiro método, que é o método da manteiga montada, não tem como estender, a gente vai utilizar no saco de confeitar, que aí nós vamos fazer biscoitos de vários tipos de tipos, né, várias formas diferentes de biscoitinhos, e aí nós vamos utilizar o fouet, na Itália se chama frusta, tá? É o fouet. E o fouet nós vamos montar, nesse caso então, nós vamos montar a manteiga com o açúcar. A manteiga aqui, ela tem que estar bem apomada, sabe? Pomada, assim, aquela pomada. Bem pomada, ela vai estar a temperatura de uns 15 graus aproximadamente, a manteiga, tá? Mistura manteiga e açúcar, acrescenta um líquido, né? As gemas, o ovo inteiro, as claras, a creme de leite. E por último a farinha, então esse é o método montado, tá? São os 3 tipos de métodos que são utilizados para fazer a massa sablé. Então esse é um panorama geral dos ingredientes, da função de cada ingrediente para fazer uma massa sablé, uma boa massa sablé. Mas agora, para concluir, eu preciso explicar para vocês mais uma coisa importante, as porcentagens desses ingredientes. Então quais são as porcentagens? Da gordura e dos açúcares. O peso da farinha, vamos dizer que continua sempre o mesmo. Vamos pensar 1 kg de farinha, né? Não podemos modificar a quantidade de farinha. Podemos modificar um pouco a quantidade de gordura e a quantidade de açúcar. Lembrando que quanto mais eu aumento a quantidade de gordura, mais friabilidade dá. Quanto mais eu aumento a quantidade de açúcar, mais crocância, mais firme a massa vai ficar, tá? Se a parte gordurosa, ela tem que estar para uma massa sablé tradicional entre 30% e máximo de 70% para fazer uma massa sablé tradicional do peso da farinha. Então, farinha 1 kg, mínimo 300 gramas ou máximo 700 gramas, tá? Já uma massa sablé montada, eu tenho que ficar entre um mínimo de 60% de gordura e um máximo de 80% de gordura, porque a massa sablé montada, ela precisa de mais mousse, vamos dizer assim, ela tem que ficar uma mousse, uma massa montada. Então temos que aumentar um pouco a quantidade de gordura em comparação com a outra, mas nós não podemos ultrapassar os 80% de gordura, porque se eu ultrapasso os 80% de gordura, quando eu levo ao forno, a farinha não consegue dar resistência, então ela tende a derreter, a baixar, né? Ela derrete praticamente, literalmente a massa fica uma coisa achatada. Então a média de uma massa montada é uns 70% de gordura, tá? 1 kg de farinha, 700 gramas de manteiga, tá? Ou da parte de gordura no geral. Lembrando que tem os ovos inteiros, tem parte gordurosa e as gemas também tem parte gordurosa. E os açúcares? O açúcar, como eu já falei, quanto mais a quantidade de açúcar, mais crocante a massa vai ficar depois de assada.
Então, o mínimo de açúcar é 25% sobre 1 kg de farinha e máximo de 60% no quilo de farinha. Claro que, geralmente, para dar aquele equilíbrio justo, geralmente é utilizado um 40% de açúcar, ou seja, 1 kg de farinha, 400 gramas de açúcar. Então, essa foi uma super aula sobre a massa sablé. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo pra mim o que vocês acham desse tipo de aula, eu trazer esse tipo de aula aqui no canal pra vocês. Comenta pra mim se vocês gostaram. Se não deixou ainda, deixe seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, porque a partir de hoje teremos muito conteúdo, muita coisa nova, coisas de rico valor pra vocês, não que as minhas outras aulas, vídeos não tenham sido de super valor pra vocês. Mas aproveitem, fiquem sempre comigo. Muito obrigada de coração, beijo grande e até a próxima!